Fala aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai estar vendo um pouco como funciona o gRPC e também vamos estar desenvolvendo um server utilizando o Go para a nossa plataforma EAD. O gRPC é uma sigla que significa Remote Procedure Call. Ele é um framework desenvolvido pela Google que faz com que a comunicação entre sistemas distribuídos e microserviços ocorra de uma forma muito mais performática do que quando você utiliza um REST da vida. Ele é uma forma muito performática que você pode estar fazendo a comunicação entre esses microserviços. O gRPC ele tem como principal característica utilizar os protocol buffers. O que são protocol buffers? Protocol buffers são contratos que você define e de informações, e toda vez que um serviço vai se comunicar com você, ele precisa seguir esses contratos para que ocorra essa comunicação. E também ele auxilia muito na serialização e desserialização das informações. Eu sei que é meio confuso assim essa questão, mas a gente vai desenvolver aqui um exemplo e a gente vai entender um pouquinho melhor na prática. Vamos lá. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre o gRPC, você pode acessar esse site aqui, grpc.io, e selecionar a linguagem que você quer trabalhar. No nosso caso, como estamos utilizando o Go, essa aqui é a documentação do Go. Aqui tem algumas coisas muito importantes, como algumas extensões que a gente precisa instalar para funcionar. A gente precisa configurar uma variável de ambiente. No meu caso aqui eu já configurei, eu não vou mostrar essa parte. Mas se você precisar fazer isso, é aqui que você vai encontrar. Também aqui você pode baixar um repositório de exemplo e executar na sua máquina. E também aqui tem a documentação de como definir os seus protobufs. Então, no último vídeo a gente criou a nossa entidade de usuário, os nossos testes. Nesse vídeo a gente vai estar iniciando o nosso server gRPC. Eu vou criar aqui uma pasta dentro do meu service core chamada Protos, e é aqui que a gente vai definir os nossos protobufs. Eu vou criar aqui um arquivo chamado users.proto. Ele já me trouxe aqui. Eu vou definir a minha sintaxe. A gente está utilizando a versão 3. Eu vou definir agora meu service, que vai conter todas os meus RPCs. Então eu vou dar o nome de users service. Aqui eu vou criar uma message chamada create user request. E eu vou ter uma create user response. Aqui eu vou ter uma string ou um int32 status é igual a 1. Isso aqui é uma coisa muito importante. Quando você você define uma message no gRPC, você precisa informar o tipo do campo que você quer e também colocar esse valor aqui, que é a ordem do seu campo. Então, tipo, agora eu vou criar uma string message. Eu vou colocar como 2 aqui. Então, é a ordem dos campos. Aqui eu vou colocar name, e-mail,
phone. Vamos ver o que o nosso... E a nossa senha. Aqui eu vou definir um RPC create, que vai receber um create user request e retorna um create user response. Aqui falta uma coisa que é um option go package. Eu vou colocar como pb. Esse package aqui é o local onde é que a gente vai salvar os arquivos protobuf compilados. Daqui a pouco a gente vai gerar eles. Agora que a gente já criou nosso arquivo proto, a gente pode compilar ele. E para fazer isso, a gente vem aqui no nosso terminal. Eu já tenho um comando aqui copiado, que é esse aqui. Eu vou deixar esse comando ali na descrição. Mas basicamente o que ele faz é... A gente define onde é que a gente quer exportar nossos arquivos GoOut e os arquivos GoGRPCOut. E aí aqui a gente passa o caminho para os nossos arquivos proto. No caso, a gente vai pegar todos os arquivos da pasta protos com a extensão proto. Eu vou dar um enter. Vejam que ele criou aqui uma pasta com dois arquivos, o userspb.go e o usersgrpc.go. Daqui a pouquinho eu vou explicar melhor como cada um deles funciona. Aqui ele está reclamando que a gente não tem essa biblioteca instalada aqui no projeto. Então eu vou dar um go get golang.org/grpc. Como eu tô aqui na raiz, eu preciso ir para a pasta do meu service core. E aí eu dou o go get aqui. E aí ele já instalou essa biblioteca. Para não ficar tendo que digitar esse comando aqui toda vez que eu fizer alguma alteração no meu protobuf, eu vou adicionar ele no meu makefile. Botar generate service for proto-c eu vou colocar porque é o comando. Para deixar bonitinho. Agora se eu vim aqui e der um delete e voltar aqui, make rate service for proto-c. Perfeito, aqui ele gerou. Então aqui no nosso main.go agora a gente vai iniciar o nosso server gRPC. Para começar eu vou definir aqui uma struct chamada server. Aqui dentro eu vou chamar aquele meu arquivo protobuf. Olha, ele já importou aqui do service core/pb. Eu vou dar um ponto e vou implementar esse user service server. Eu vou vir aqui e vou criar um método para essa minha struct chamado create, que vai ser o mesmo método se eu vir aqui no meu pb, no meu user proto, é esse cara aqui que a gente está criando agora. E aí ele sempre recebe primeiro um context. E aqui recebe um ponteiro
de create user request. E o que que eu vou retornar aqui? Aqui eu vou retornar um ponteiro de pb.create user response ou um erro e um error. Aqui ele está reclamando porque eu tenho que botar aqui o meu rec. E aí aqui eu já vou instanciar uma response que vai ser um pb create user response. Eu vou ter aqui um status 200 message hello world. Aqui eu vou retornar minha response e um new no meu erro. Feito isso, a gente vai vir aqui e vai. Eu vou alterar primeiro esse meu log aqui para ser server. Eu vou criar um listener. Que vai ser net. A gente vai utilizar o pacote net. Ponto listen. Aí aqui eu vou dizer que eu quero utilizar TCP. E aí aqui eu vou definir que eu quero que fique ouvindo na porta 9000 do meu localhost. Se o meu erro não for igual a new, don't return, não, log.fatal error true listen server in port. E agora eu vou criar meu gRPC server, que vai pegar um grpc.new server, que eu não vou colocar nada. E agora eu vou pegar aquele meu protobuf e vou registrar ele aqui. Eu vou registrar esse meu server nele. Esse server. E aí aqui eu vou passar aquela minha struct lá para ele poder executar esses métodos aqui. Eu vou ter um if here grpc server.serve. Eu vou dar um ponto e vírgula. Por que que eu estou fazendo dessa forma? Porque eu só quero verificar se ele tem erro. Então eu coloco assim, coloco esse ponto. E aí aqui eu já posso comparar ele se ele não for igual a new. E aí eu dou um log.fatal error to serve grpc. Aqui eu vou ter que passar meu listener. E aí agora, se eu abrir um terminal, como eu já tenho no meu makefile um comando para rodar esse meu main.go, eu só vou dar um go run grpc não. Aqui eu vou dar um make. Aqui ele deu um erro. Por que que deu esse erro? Porque aqui no meu makefile eu dou um go run service core barra. Ao invés disso, o que que a gente pode fazer? Eu vou colocar cd service core
E aí eu vou rodar o meu Go Run. Porque daí ele acessa a pasta do meu projeto e aí ele roda. Esse erro aqui acontece porque ele não tem um Go Mod aqui nessa pasta que eu tô. E aí se eu der um make, aí ele tá iniciando. Iniciou o meu servidor gRPC. Não deu nenhum erro. Só antes de fazer a requisição para cá, eu quero fazer umas pequenas alterações. Eu quero printar esse meu usuário aqui. Eu também preciso retornar aqui esse meu res, porque senão ele vai chegar aqui embaixo e ele vai retornar isso aqui, mesmo que não tenha dado sucesso. Para converter essa minha struct do usuário para um JSON, a gente vai precisar vir aqui no na nossa struct do usuário e adicionar essas tags aqui em cada campo da struct. Esse aqui vai ser o nome do campo JSON, e-mail, phone e aqui um password. Vindo aqui, eu posso pegar o que ela vai me retornar, JSON data, e também um erro, só que eu vou ignorar esse erro. E aí aqui eu coloco um JSON.Marshall, passo esse meu user aqui. E aí aqui eu venho fmt.println. Como isso aqui vai me retornar um array de byte, eu preciso converter ele para string, então eu coloco assim. Eu utilizo esse string aqui. Agora eu posso reiniciar meu servidor. E se tudo der certo agora, quando a gente fizer a requisição, ele vai trazer também o meu usuário. Aqui no meu Insomnia já tem uma request pronta. Eu coloquei aqui a minha porta. Eu vim aqui nesse arquivo e importei aquele meu proto da pasta protos. E aqui eu selecionei o create. Sempre que você for fazer uma requisição via gRPC utilizando o Insomnia, você precisa importar o seu arquivo proto. Aqui eu mandei, ele retornou status 400 e usuário inválido, então vamos começar a preencher tudo. Meio.com, o phone, colocar 55999 e o meu password botado 1 a 8. Aqui ele me disse que deu usuário cadastrado com sucesso e agora a gente vai verificar o que retornou no nosso log. Então aqui no nosso log a gente pode ver que deu certo, ele validou o nosso usuário. Ele também criou um UID para ele. Populou os campos de criação, só que esses aqui foram campo default. A gente não está citando nada por enquanto. E ele trouxe as minhas informações com aqueles campos lá que a gente definiu aqui. Repare que o ID, como a gente não tinha feito isso aqui, ele retornou em camel case aqui. Mas é só um detalhe. Agora o que a gente pode fazer é mover essa nossa struct aqui para um outro arquivo para não ficar poluindo aqui a nossa main. Então, eu vou criar uma nova pasta chamada application. Vou criar nome grpc routes. Vou dar o nome de users grpc.go. Aqui eu vou copiar essa minha struct
Eu vou colocar user server. Vou copiar essa minha função aqui também. Já não, vou recortar. Aqui ele está reclamando que falta o pacote. Eu vou colocar gRPC routes. Aqui ele já me importou tudo. Aqui eu vou colocar user server. Aqui eu posso apagar isso aqui. E ao invés de puxar daqui, eu vou copiar aquele nome do nosso pacote. Ele já importou aqui. Eu vou apagar esses que não estão sendo utilizados. E vou atualizar meu server. Agora aqui no nosso Insomnia, se a gente mandar, ela continua funcionando. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e que seja útil para você esse vídeo. Deixe seu like e qualquer dúvida que tiver, coloque aqui nos comentários na descrição. Eu vou estar deixando também os links que a gente utilizou nesse vídeo e também o repositório do projeto aqui na descrição. Valeu, fui!